O Ministério da Educação está recorrendo da possibilidade do Enem ser adiado para todos os alunos, como quer um procurador no estado do Ceará. O exame está marcado para esse fim de semana, mas os estudantes afetados pelas invasões nas escolas vão fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Ô ministro, a aplicação em uma data diferente não abre brecha para ações como essa na Justiça? Não teria uma outra alternativa, ministro? Não, a alternativa mais viável diante do quadro aí gerado e mais segura foi justamente a que foi apresentada. Na prática já existem 2 exames por ano, 2 provas de Enem, e nós estaremos realizando este ano 2 provas com datas intervalo de praticamente 30 dias. E isso vai permitir mais segurança, mais tranquilidade e equidade também, equivalência na realização das provas para os estudantes que farão a prova do Enem agora no final de semana, as provas no sábado e domingo e no início de dezembro. Ministro Marco Antônio Villa, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a questão da reforma do ensino médio. O governo mandou a medida provisória e parte das escolas invadidas e não ocupadas, eu não gosto da expressão escola ocupadas, elas foram invadidas, e o poder público estadual, especialmente no Paraná, tem agido de forma muito molenga, vai para falar uma linguagem mais popular, porque já teriam tirado os estudantes de lá há muito tempo, porque é uma invasão de um prédio público e tal. Se querem se manifestar, se manifestem na rua. Mas aí o senhor, saiu uma notícia esses dias, o senhor Rodrigo Maia, em contato com o senhor Orlando Silva, do PCdoB, que apoiou o Rodrigo Maia no segundo turno para a eleição da Câmara, disse que poderia alterar, ao invés de ser medida provisória, ser um projeto de lei que teria outro trâmite no Congresso Nacional. Eu queria saber do senhor, o Ministério da Educação mantém a medida provisória ou vai querer transformá-la num projeto de lei? Não, a gente mantém a medida provisória. Eu já, inclusive, me pronunciei sobre isso, até na própria nota que foi publicada. Sim. Esse é um debate de quase 20 anos, remonta a 98, quando se discutia as diretrizes curriculares do ensino médio, e ao longo de toda essa história, 2010, primeiros grandes seminários de discussão da reforma do médio, 2007, a mudança de Fundef para Fundeb. Então o Brasil discute reforma do ensino médio há muito tempo, e não tinha coragem e decisão política para levá-lo adiante. E há uma confusão muito grande, Vila, de atribuir a medida provisória como se porventura fosse um decreto imutável. É apenas um projeto de lei que entra em vigência imediata e que pode ser alterado parcialmente, totalmente, e pode ser rejeitado pelo parlamento. Apenas configura urgência e relevância. Qualquer matéria na área educacional, para mim, é relevante. E a urgência está, para mim, expressa a partir do que a gente tem de resultado do ensino médio brasileiro. Desde 2011, que não se atinge as metas fixadas por IDEB, cerca de 1 milhão de jovens de 17 anos que estão fora do ensino médio e 1.700.000 jovens que deveriam estar no ensino médio que nem trabalham nem estudam. Então, para mim, isso é uma coisa trágica e que mostra claramente a necessidade de mudança radical e urgente no ensino médio, num amplo debate do Congresso Nacional. A comissão constituída para debater o tema, que é uma comissão mista de deputados e senadores, está debatendo, vai convocar e convidar cerca de 50 acadêmicos, professores, alunos e pessoas interessadas no debate, e a gente vai ter que chegar a uma conclusão votando a matéria até o final de novembro, começo de dezembro, na Câmara Federal, para seguir para o Senado Federal, como ocorre historicamente. E o próprio PT, que critica fortemente a questão da medida provisória, usou isso fortemente em temas educacionais e saúde. O PNAE, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, foi por medida provisória. O ProUni também foi instituído por medida provisória. Várias mudanças no FIES, além do próprio Mais Médicos. Então, são argumentos, para mim, que justificam apenas a mobilização
que é mais política do que propriamente a disposição de discutir o conteúdo da matéria. É justamente sobre o conteúdo, rapidamente, ministro Mendonça Filho. O senhor explicou, e é importante, me parece, que medida provisória não é decreto-lei, quer dizer, né? Não há nenhuma relação entre a medida provisória, a criação da Constituição de 1988 e o decreto-lei do regime militar, né? Isso. Portanto, tem um trâmite, como o senhor explicou, distinto. Deixa eu aproveitar e que permite, portanto, a participação da sociedade, como o senhor explicou. Uma terceira questão, nós falamos aí da questão do Enem, falamos da questão da reforma do ensino médio, a questão da base nacional curricular, né, que é algo importantíssimo. Como é que ficou? Porque eu já perguntei isso ao senhor, mas gostaria de voltar a essa questão. O caso da proposta de história era uma coisa tenebrosa, eliminava toda a história ocidental, que nós somos produtos do mundo ocidental. Não tinha história antiga, Grécia, Roma, não tinha nascimento do cristianismo, não tinha história da Idade Média, não tinha Revolução Francesa, Revolução Industrial, não tinha nada, só tinha história da África Negra e da América Indígena. Como é que ficou? Eu estou falando só no caso de história, mas tinha problemas em relação a conteúdos de outras disciplinas. Como é que isso ficou, ministro Mendonça Filho? Bom, a primeira decisão nossa foi dividir a base. A base ela era única para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio. Agora a gente vai priorizar a entrega da base nacional do infantil até o 9º ano do fundamental, que deve ocorrer até o final desse ano, está mais adiantada, e a base nacional curricular do ensino médio, nós pretendemos concluí-la, a discussão, até meados do próximo ano. E tudo, vamos dizer assim, dentro de um critério do ponto de vista de elaboração que reflita o conhecimento da humanidade e a nossa própria história. E a necessidade dos estudantes brasileiros, que devem estar, do ponto de vista de disponibilidade de conteúdo curricular, vamos dizer assim, no mesmo patamar do que ocorre nos principais países do mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, dizendo respeito naquilo que diz respeito especificamente à questão da formação educacional com relação à nossa história, à nossa origem. Então é isso que eu imagino e que está sendo feito sob a coordenação de uma educadora de renome nacional, reconhecida em São Paulo, inclusive, como muito competente, que é a professora Maria Helena Guimarães Castro, que coordena toda a mobilização para a discussão da base. Pode ter certeza que o rigor técnico e a necessidade dos estudantes serão os pressupostos a serem levados em consideração para que a gente possa ter uma base que expresse justamente essa realidade. Ministro, só para terminar nossa conversa, até uma prestação de serviço para o estudante que vai prestar o Enem nesse fim de semana. Eu pergunto, de que maneira que o governo está recorrendo para evitar que a prova seja cancelada ou pelo menos adiada? E isso seria um prejuízo muito grande, porque todas as escolas já estão mobilizadas para receber os alunos, né? E que mensagem que o senhor passa para os alunos? Primeiro, de tranquilidade. O procurador que apresentou essa petição, essa ação lá no Ceará, ele todo ano praticamente faz isso, já é algo conhecido, quem acompanha a realização do Enem. Segundo, a petição dele não quer dizer que foi uma decisão da Justiça. O juiz ou a juíza que deve avaliar a ação hoje, eu espero que ela possa, recebendo as explicações da AGU, que representa a União, no caso o Ministério da Educação, levar em consideração que o critério da equivalência dos dois exames está garantido e que ninguém será prejudicado. Então, eu sinceramente confio que a Justiça Federal negará o pedido de liminar, que foi solicitado pelo procurador, e se houver, por acaso, que eu não acredito, a concessão da liminar, nós iremos ao TRF da 5ª Região para pedir a cassação dela. Então, eu prefiro acreditar que a Justiça Federal, na primeira instância, não concederá essa liminar. Então, eu sinceramente utilizo nesse instante a grande audiência da Jovem Pan para tranquilizar os estudantes do Brasil de que a gente tem técnicos e advogados da União no Ceará hoje para garantir que essa liminar não seja concedida. Se for concedida, nós recorreremos e cassaremos a liminar numa segunda instância. Ministro da Educação Mendonça Filho, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom dia ao senhor. Até a próxima. Obrigado a todos.